Olá pessoal, meu nome é Saulo Luna. Estamos aqui hoje novamente reunidos mais um bate-papo do Contraponto Podcast. E hoje, um dia especial, estou aqui ao lado do Dr. Rafael Ramos, nosso colega figurinha carimbada aqui. E estamos também aqui contando com a presença ilustre do nosso advogado, Dr. Glademir Rezende, que hoje não nos honra aqui com a sua presença na mesa do bate-papo, mas está aqui na produção. E, de forma especial, a convidada hoje é a doutora Alessandra Crespo Rosa, conselheira tutelar, licenciada, assistente social, formada, pedagoga e hoje está ocupando o cargo no Centro de Referência e Tratamento da Mulher aqui do município de Campos. Hoje o nosso bate-papo, aquele bate-papo bem informal, é sobre os conflitos familiares que envolvem os menores e a atuação especificamente do assistente social e do conselho tutelar. Como que esses profissionais podem nos ajudar, no caso profissional do direito, e principalmente a proteger os interesses das crianças. Rafael, o que o senhor espera desse bate-papo hoje? Boa noite, boa noite. Para mim, de início, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Eu já coloquei assim, a minha agenda, quando tem o contraponto, para mim é um dia de felicidade. É um dia de felicidade que eu poder estar aqui contribuindo com um pouco mais de conhecimento. E especialmente quando nós temos, e diga-se de passagem, a gente está acertando os convidados, né? Porque são pessoas altamente capacitadas e que sempre trazem um conteúdo que enriquece demais o nosso podcast. Então, logo no início, já vou agradecer aqui a presença da doutora Alessandra Crespo por estar conosco nesse dia. E eu espero que a gente possa trazer um conteúdo educador para quem está em casa, né? Há sempre aí muitas dúvidas em relação até onde vai a atuação, os limites da assistência social, como que o conceito tutelar e a assistência social como um todo consegue intervir ali nos procedimentos e até também dentro daqueles próprios processos judiciais que já estão em andamento. Então, eu tenho que agradecer pelo seu convite, né? Por ter aceitado o nosso convite e abrir portas para que a senhora possa se apresentar e falar um pouco para a gente sobre a sua experiência. Então, gente, boa noite. Primeiramente, eu quero agradecer ao Saulo, agradecer ao Rafael por esse momento. Para mim, falar da infância, falar da adolescência, falar desse cuidado, né, com a infância, com a adolescência, com a criança, é muito importante. Como eu sempre digo, meu tendão de Aquiles. Eu já tenho uma caminhada, uma estrada como defensora dos direitos da criança e adolescente. E estou aqui para contribuir com vocês, para trazer qualquer informação, esclarecimentos lá para fora de uma forma bem casual, sem muitos termos técnicos, de uma forma com que quem esteja nos ouvindo entenda bem e tire as suas dúvidas também. Estou aqui para somar com vocês. É isso aí. Então, Alessandra, a gente já dando entrada no nosso assunto, como nós falamos, hoje o nosso bate-papo é sobre os conflitos familiares e a atuação, né, de forma específica, do assistente social e do conselheiro tutelar. Como que esses profissionais podem nos ajudar, no caso, ajudar os profissionais do direito, principalmente no meu caso, advogado familiarista, que atua diretamente, na maioria dos casos, envolve crianças, né, e adolescentes. E a gente sabe que após um fim de um relacionamento, de um casamento às vezes de anos, às vezes casamentos de nem tanto tempo assim, mas que a mágoa que aquele casal carrega após o fim do relacionamento, na maioria das vezes eles acabam desmanchando em cima das crianças. E a gente vê isso no reflexo de quantidade de processos que envolvem alienação parental, que envolvem violência contra as crianças. Então, a gente quer aqui, nesse primeiro momento, Alessandra, saber de você, da sua experiência, como você falou, de atuação como conselheira tutelar, como assistente social formada. Qual é o papel, principalmente, do conselheiro tutelar em relação aos conflitos familiares que envolvem as crianças? Até onde, quais são os limites que um conselheiro tutelar pode atuar? Porque a gente sabe que ocorre muita confusão em relação a essa atuação, inclusive dentro do meio dos advogados. A saber qual é o limite, o que um conselheiro tutelar pode fazer ou não fazer. De primeira mão, a gente precisa deixar claro que o conselheiro tutelar ele não é mediador de conflito. Porém, em diversas vezes, por conta da violência que aquela criança está sofrendo, ou aquele adolescente está sofrendo, aquela violação, a gente acaba entrando nessa demanda, nessa seara que não é nossa, né?
como a nossa principal veículo de trabalho é o bem-estar dessa criança ou desse adolescente, a gente prioriza aquilo ali. Dentro do conselho, existe uma equipe técnica, né, com assistentes sociais, psicólogo e até assessoria jurídica para determinadas demandas. Após a escuta daquele responsável que chega, ou daquela criança, ou o adolescente, o indivíduo violado que chega até nós, existe um momento que a gente para entender se aquela demanda pertence ao conselho tutelar, se há viés para a gente atuar, ou se a gente só direciona essa pessoa para procurar os órgãos competentes. Né? E quais são os critérios assim, utilizados? Caso X, o conselho tutelar vai ter total atuação. Caso Y, é melhor que seja encaminhado para um órgão competente. Então, na verdade, a gente faz a orientação. Quando demanda de negligências muito tênues sobre o indivíduo, né? A violência doméstica, por exemplo. A criança ou adolescente ele acaba sendo vítima ocular. Que muitas vezes o pai ou a mãe não agride a criança. Eles se autoagridem e, com isso, a criança se torna uma vítima ocular daquela situação. Dependendo daquilo que eles nos trazem, né, da sua dor, da sua angústia, daquilo que vive, a gente entende que tem que intervir. Seja com orientação, seja encaminhamento para órgãos de acompanhamento, seja com uma avaliação pela nossa própria equipe técnica para entender até que nível aquilo ali está, se vai ter necessidade da gente estar encaminhando para o CREAS, que é um outro órgão parceiro, né, um centro de referência especializado no atendimento à assistência social, né, restrito para pessoas que são vítimas, né? Existe uma equipe competente ali para isso, também portado de psicólogos, pedagogos, assistente social, também com auxílio jurídico. Mas quando a coisa está muito grande, a gente acaba fazendo comunicado ao Ministério Público. Entendi. Então, no caso, só para a gente entender antes como é que é a formação de um conselheiro tutelar. Eu acreditava que deveria ser somente assistente social, mas parece que não. 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 Pode ser qualquer pessoa com formação a nível médio que já tenha comprovado, né, tenha como comprovar a sua atuação por 2 anos atuando com criança e adolescente. Então, então você falou que dentro do conselho tutelar lá existe profissionais, além do conselheiro tutelar, existe assistentes sociais, psicólogos, né? Que todos que trabalham em forma conjunta com determinado procedimento que esteja lá sob a direção de vocês. Então, gente, assim, é muito comum, Rafael, no meu escritório às vezes, chegar clientes dizendo que foi no conselho tutelar e que o conselho tutelar deu a guarda da filha para o pai ou que deu a guarda para a mãe. E aí eu chego e falo, não, calma aí, alguma coisa está errada. A história não é bem essa. É comum isso acontecer lá? É comum, mas não acontece. Já procura o conselho tutelar buscando a guarda do menor. Nós não somos um órgão jurisdicional, então nós não temos esse poder, né? Mas é claro que nós somos um órgão de garantia de direito, né? E aí, se o conselheiro entende, junto com o colegiado, que uma das partes está violando aquela criança ou aquele adolescente, a gente procura apoio, né? E identifica aos outros órgãos competentes aquilo que é de atribuição nossa, né? E são esses órgãos que dão seus pareceres, a decisão final, e repassa para a gente como também para aquela parte que é mais interessada. O que a gente vê ser mais comum quando chega a esse nível, né, de procurar o poder judiciário, é que, por vezes, o próprio juiz ele remete ali um ofício para o conselho tutelar para buscar informação, né, de um procedimento administrativo que foi realizado. Porque a gente acaba estando mais próximo das famílias do que a equipe técnica que apoia o próprio juiz. Né? Eles estão lá esporadicamente. Mas a gente do conselho acaba tendo uma rotina de acompanhamento com aquela família. Né? E com isso, e com essa troca, né, que se há, a gente acaba enriquecendo, né, nos nossos relatórios, aquilo que o juiz quer enxergar, ou aquilo que a equipe técnica dele não consegue ver nesses momentos esporádicos, e a gente, enquanto conselheiro, nessa visitação mais tênua, nesse contato mais próximo, acaba vendo situações
que o advogado não vai sentir, não vai perceber, que o juiz não vai perceber e a equipe dele também não. É porque o conselho tutelar acaba tendo um histórico, pelo que eu posso ver, né, ao meu ver, é que o conselho tutelar acaba tendo todo um histórico de uma família que, por vezes, há tantos conflitos ali que se recorre ao conselho tutelar de forma mais tênue, né, de forma com mais Nós estamos ímpeto. mais próximos, né? Até que pra buscar... Somos mais acessíveis para eles. Sim, justamente para que se possa chegar até o judiciário, existe uma grande questão, né? Uma grande burocracia, são grandes fases para chegar até lá. E por outras tem um conselho tutelar, está de portas abertas, mais próximo de casa, às vezes tem um acesso no próprio bairro. E já costuma procurar, eu vejo que isso acontece realmente. Existe também outra questão, que é famílias que procuram já instruídas por alguns advogados. E é claro que na hora que chegam, a gente percebe. Né? Fica nítido, né? É claro. Quando a instrução veio instruído. E assim, jamais deixamos de atender, né? Toda denúncia que chega, ela é acolhida, é avaliada, é estudada, ou coletivamente, ou em grupo, em trio, conforme tiver a composição ali naquele momento dos conselheiros. Nunca tomamos decisões sozinhas, né? Prioriza sempre por 3 colegas, não na atuação, porque a gente precisa criar um vínculo com as pessoas que ali chegam. Mas na hora da decisão, quando é algo que a gente entende que vai agravar ou que vai tomar uma proporção maior, sempre procura estar em colegiado. Ou 3, ou dividir entre os 5. A gente leva para isso, para uma discussão e para chegar a uma conclusão, que uma cabeça pensando junto é uma cabeça pensando sozinha é uma coisa. Mas 5 ou 3 pensando junto já é outra. E temos também essa equipe de apoio, né? Para dar esse reforço, para ver se o meu olhar, o olhar do colega, o olhar do outro é o mesmo, ou se existem pontos divergentes que a gente possa chegar a um denominador comum. Entendi. Eu sei que é muito comum também, aí, ainda nessa linha que você falou, de às vezes, dentro de um conflito de fim de relacionamento, e os cônjuges acabam utilizando de todas as armas um contra o outro, acaba que a intenção é atingir o cônjuge, mas acaba atingindo a criança. E aí a gente observa que muitas vezes os cônjuges às vezes procuram, né, o pai ou a mãe procuram um conselho tutelar para fazer como forma de vingança, para fazer prova, às vezes de fato inexistente, contra o outro genitor. Em uma nítida campanha de alienação parental. Sim. E às vezes tenta utilizar o conselho tutelar para reforçar essa prática, né? E vocês conseguem, às vezes, identificar esse tipo de situação? É comum esse tipo de coisa? É comum. Infelizmente. A gente consegue identificar, e quando a gente entende que a denúncia feita por uma das partes é improcedente, a gente arquiva aquele procedimento, né? Explica para ele, olha, para ela, não tem mais competência aqui do Conselho Tutelar, porque isso não existe. Faz um estudo com ambas as partes, com chega a chamar as crianças, chega, conversa. Os atendimentos são em salas separadas, a gente nunca atende em conjunto, até para a gente poder ter esse feeling, ter esse tato, estabelecer essa segurança e confiança, seja com a criança, com o adolescente, seja com a mulher ou com o homem, uma das partes dos genitores, né? E muitas vezes, nesse atendimento, a parte se arrepende. Porque quando a gente fala assim, olha só, se continuar do jeito que tá, a gente vai ser obrigado a notificar os órgãos superiores. Mas isso aqui sai ruim para você. Vocês lá não são mediadores, mas vocês acabam fazendo uma certa mediação, né? Papel de mediadores. Justamente. Né? E às vezes, com certeza, de forma administrativa. Porque assim, o Conselho Tutelar, ele, como você falou, não tem poder jurisdicional. Não. Ele é um órgão do Poder Executivo. E nem podemos atuar só em si. Não podemos atuar na questão do bom senso. O que precisa prevalecer pra gente é o bem-estar. Sempre o bem-estar do menor. Sempre. É a nossa prioridade. Falando desse ponto em relação ao bem-estar do menor, e já que o Dr. Saulo tocou num ponto a respeito da alienação parental, até que já fizemos um episódio sobre isso. Já falamos sobre isso. É possível, vocês conseguem identificar algum prejuízo, alguma mudança naquele menor que está vivendo em um ambiente de violência doméstica, em um ambiente em que existe a tentativa de um desses genitores em fazer a alienação em face do outro genitor? Sim,
qualquer indivíduo que viva qualquer situação de violação, ele adquire sintomas, né? Ele se torna um assintomático, né? E ele começa a trazer aquilo ou para a escola, para o seu dia a dia, no contato com os colegas, na sua retaliação com a própria família, na sua indiferença de lidar com outras pessoas por perto. E quando a gente identifica isso, a gente chama atenção, né? Orienta para outros acompanhamentos que essa criança ou esse adolescente precisa fazer, né? Nesses casos, na maioria dos casos, sempre precisa de um acompanhamento psicológico. E aí esse acompanhamento psicológico é feito lá mesmo? Não. Não. Ali é feita uma avaliação com a nossa profissional, porque ele não tem esse poder de clinicar ali, né? É só o atendimento emergencial para dar o suporte ao conselheiro. Para dar um laudo, né? Pra, um relato, fazer um laudo, um parecer. Um parecer. A gente não gosta nem de usar a palavra laudo, né? Porque laudo é quando você se aprofunda muito. Vai ser algo muito técnico. Mas assim, um parecer técnico daquela situação momentânea, né? Para dar subsídio a gente a fazer outros encaminhamentos que seja viável para aqueles casos, para um caso ou outro, ou do contrário, orientá-los a fazer a própria procura na rede, né? Porque muitas famílias têm possibilidade de hoje estar na rede privada, outros não. Então, Alessandra, então assim, para a gente tentar entender aqui melhor o papel de forma mais específica do conselheiro tutelar. Então, o que exatamente, porque assim, a gente sempre ouviu falar que a gente até já conversou sobre isso aqui. O conselheiro, fui lá no conselho tutelar e o conselheiro me deu um papel, que é um termo de responsabilidade. E o pai falou que isso é a guarda. Não. Como é que funciona esse termo de responsabilidade? A gente sabe que pelo Estatuto da Criança e do Adolescente tem a previsão lá de algumas atribuições que o conselheiro tutelar pode fazer. Sim. De algumas medidas que ele pode adotar. É meramente aplicação de medidas protetivas. Então, né? Como é que seria? Quais seriam essas medidas protetivas e o que exatamente consiste isso na hora em que vocês recebem uma denúncia lá em relação a um maus tratos de uma criança ou uma prática de alienação parental, uma negligência de... As aplicações de medidas protetivas, elas se identificam como encaminhamentos, né? A gente pode advertir aquele responsável por determinada situação. Tudo que abrange o direito da criança, né? Menos essa questão de guarda, né? Mas há casos em que, de forma urgente, às vezes vocês podem dar um termo de responsabilidade. Não. O termo de responsabilidade, ele é dado na aplicação da medida. Na aplicação da medida. Vamos supor que hoje eu recebo uma denúncia, eu tenho uma situação de negligência intelectual, que é aquela criança que já está na idade hábil e não está matriculada até a data de hoje. Vamos colocar um exemplo, uma criança de 6 anos que até o presente momento não foi matriculada. Tem até 4 anos para poder entrar. A idade obrigatória é a partir de 4 anos de idade. Vamos supor que eu tenho uma criança de 6 que não foi matriculada. Ela está negligenciada. Está sendo negado a essa criança, pelo seu responsável, o direito de estar na unidade escolar adquirindo conhecimento. Sim. E aí a gente chama esse responsável, conversa, adverte, né? Faz a notificação que tem que fazer, não conseguir vaga. A gente encaminha, chega para a Secretaria de Educação ou para qualquer... Eu tenho condição de pagar, então faço favor de realizar a matrícula. E aí a gente entrega esse termo como responsabilidade de quê? Matricular e voltar para dar ciência ao Conselho Tutelar. Entendi. E aí vocês fazem esse papel de acompanhar isso aí. Justo. Mas nessa questão da guarda, não. Existe a excepcionalidade, que é o quê? Você está no plantão, está em atuação, abandono de incapaz. Ligou, a mãe saiu, foi... E o pai está esperando só a gueixa, e ela dá a gueixa, né? O conselho chega lá, abandono de incapaz, nós temos que ir. O conselho chega naquele local, chama a polícia, né? Para dar o ato flagrante. E realmente, vamos supor, uma criança 5, 6 anos, 8 anos de idade, 9 anos, uma de 2, outra, sabe? Sozinhos. O mais velho dando o mais novo. Né? Conseguimos identificar que realmente houve um abandono, não tem como
aquele responsável ficar, a gente procura alguém da família mais próximo que tenha vínculo com essa criança ou com esse adolescente para poder atuar. E aí não é guarda. A gente dá o termo de responsabilidade para garantir que esse adulto vai resguardar a integridade daquela criança num todo até que tudo se resolva dentro do âmbito judicial. Entendi. Né? E aí vocês orientam a procurar o advogado, se for preciso, a mas defensoria. pode haver casos que uma avó se disponha a cuidar temporariamente até que a gente entenda realmente toda a situação que estava ali, Entendi. né? Quando é nesses casos que a mãe relapsa mesmo, normalmente acaba perdendo a guarda. Certo. Mas pode acontecer de uma mãe que precisou trabalhar rápido e em algum lugar, não estou falando uma criança pequenininha, que aí não tem desculpa. A gente pode pedir uma amiga, pedir um parente mais próximo. Mas dos casos que hoje em dia vira e mexe acontece. Eu tenho um filho de 13 anos, que já é parcialmente capaz, né? Já tem um grau de uma certa maturidade, e tenho um de 8. Mas eu preciso ir ali dar uma aula e voltar. Você faz o quê? Se você for mãe sozinha. Olha só, eu vou ali e tô voltando. Eu preciso que você se segure, né? A comida tá aqui, isso aqui tá aqui. Então, nesses casos, a gente precisa ter um olhar diferenciado. Tem que ter uma compreensão. Tem que ter todo um cuidado ter sobre todo o caso um cuidado. concreto ele apresentar. Não dá... É onde eu falei pra você que o advogado, ele é frio, né? E a gente que tá do outro lado, a gente precisa olhar o contexto no todo. Não dá para olhar uma denúncia fria simplesmente nela. E hoje mesmo eu atendi um cliente e que falou exatamente uma situação dessa que você falou aí. Que ele foi ao conselho tutelar porque chegou à casa para pegar o filho. Era 9 horas da noite e o filho estava sozinho, de 8 anos. 9 horas da noite. E aí, na mesma hora, ligou para o conselho tutelar, mas que... E aí o conselho tutelar foi lá e aí deu uma maior confusão, porque... E aí eles estão brigando até hoje. deu ali, aí isso aí é o que acontece. Aí procurou o doutor. A casos e casos. Porque acontece. Às vezes, aí vem a questão de que as pessoas utilizam, às vezes, de momentos... exatamente para poder fazer raiva na outra pessoa, na outra sem parte. Entender, e foi o que aconteceu. E sem entender que aquilo traz um dano psicológico para sem aquela dúvida, criança. sem dúvida. Você imagina, chegando no conselho tutelar, a polícia na porta, a criança lá assustada. Ainda estando sozinha ainda, né? Então assim, você vê que no caso ali, tudo bem, foi grave, foi ruim, mas a mãe tinha toda uma justificativa. Ainda que não fosse uma justificativa, né, plausível, mas tinha uma justificativa naquele momento. Só que o pai utilizou daquilo ali. Acabou tomando uma medida muito extrema. Sim, exatamente. Queria realmente atingir a mãe. E eu estava também falando sobre outro caso que eu queria entender como é que... Até então eu não tinha atuado em nenhum processo que tivesse acontecido alguma manifestação do Conselho Tutelar. Um caso específico que a cliente me procurou já passados 4, 5 meses da visita no Conselho Tutelar, dizendo que havia perdido a guarda, porque a conselheira tutelar deu um papel à avó da criança, a avó paterna. Eu falei, calma aí. Essa história está mal contada. Essa história. Não é bem assim, mas vamos fazer o seguinte, vamos lá. E aí eu fui lá. Pela primeira vez eu fui no Conselho Tutelar, fui muito bem atendido ali, perto do Palácio da Cultura. Modéstia à parte. Fui muito bem atendido, é bom até que fique o registro. E não me recordo o nome da conselheira, mas eu falei a minha versão, a versão que a cliente me apresentou, passei para ela e ela falou, doutor, não é bem assim não, eu vou pegar aqui o procedimento e vou te mostrar. Sempre tem um porém, né mesmo? E aí ela pegou um procedimento, já tinha uma bula assim, falei, rapaz, a história já é outra. Aí que vem, como que mostra, você ela vem acompanhando a história eu familiar. fiquei lá com o cara vendido, porque ela foi falar, a situação foi essa, a avó da criança, num período que estava visitando a criança, a neta, levou no hospital, e o hospital lá, o médico constatou que a criança estava toda assada, e coisas que era assim, de muito tempo, se a criança estivesse realmente maltratada. Negligenciada pela mãe. E era uma mãe com uma família realmente desestruturada, a mãe no momento estava sozinha, uma mãe muito nova, então assim, de fato não tinha muitas condições de criar aquela menina.
E então o hospital notificou o conselho tutelar, né, sobre aquela situação. Eu acredito até isso que seja uma notificação compulsória, né? E aí o conselho tutelar agiu, deu a ela um termo de responsabilidade para ela. Então, mas que não é guarda. Que não é guarda, sim. Aí termo, que a confusão dela estava exatamente nesse documento. Esse termo queria dizer, olha, avó, a sua a gente encontrou a criança nesse estado, a senhora provocou o conselho, nós estamos aqui de guarda agora, monitorando essa criança. Então, o que a gente espera? Que isso aqui melhore, que a senhora continue cuidando, tratando, alimentando, zelando por essa criança, até que quem é de competente, que é a justiça, tome providência cabível. Pois é nesse ponto que eu quero chegar. E aí, o que aconteceu? Ao que parece, o Conselho Tutelar notificou, no caso da minha cliente, e ela não foi. Menos um ponto. Exatamente. Ela não foi, não sei por que ela não foi, e ela só me procurou quase 5 meses depois. E já tinha um processo. E aí orientaram lá, a avó procurou a Defensoria Pública, a Defensoria entrou com o processo de guarda, conseguiu a guarda provisória lá por 120 dias. Se for um caso que já era acompanhado, no ato ali da atuação, os próprios conselheiros já fazem esse encaminhamento para a Defensoria Pública. Então né? Eu acredito até que tenha sido isso, foi isso, exatamente isso. Quando algo novo, que nós não tenhamos ciências, que a partir dali que a gente vai começar a entender a história, a gente orienta, mas não encaminha. Nesse caso, eu acho que houve um encaminhamento, porque eu até tirei cópia. Até porque, como o senhor demonstrou que existia um bolo de documentos do procedimento, já devia ser algo de conhecimento. Manifestação da assistente social. E aí, a minha pergunta é a seguinte, que aí depois... Até no suspiro a gente anota. Quando ela ligou, anota. Pois é. Exatamente, tinha uma ligação, contato não atendeu, e tal. Tá horário. Isso. E aí, o que aconteceu? Como ela realmente demorou muito a procurar um profissional, né? Subentende que ela negligenciou. Pois é, e aí quando ela me procurou, a guarda provisória já estava com a avó. Mas a minha pergunta é da seguinte maneira. Se ela tivesse respondido à notificação da conselheira tutelar e tivesse comparecido lá quando foi chamada, prestado os devidos esclarecimentos, esse documento que vocês deram de termos de responsabilidade, se ela chegar, não, eu quero pegar minha filha. E aí? Como é que funcionaria? Ela ia ter que vir judicialmente. Só judicialmente que ela conseguia isso? A menos que ela conseguisse provar por A mais B porque que ela assim, tinha condição legal de cuidar dessa criança. Mas como você está falando? Que se tratava de um sim, mas o que eu estou perguntando é que assim, porque aí, talvez seja isso aí o ponto crucial dessa confusão que às vezes algumas pessoas que não têm certa orientação faz, né? De fato, não é a guarda. A gente sabe que só o judiciário pode conceder a guarda. Mas, na prática, acaba que esse termo de responsabilidade, naquele momento ali, ele funciona para quem não tem esse conhecimento como se fosse uma guarda. Por quê? Se eu não posso pegar minha filha de volta, foi o Conselho Tutelar que deu a ela. Você está entendendo o raciocínio? Esse termo, ele passa por uma apreciação do Ministério Público. O conselheiro não age sozinho. Ah, tá. Né? Há um comunicado breve, uma troca de informações para assegurar a integridade daquela criança. A gente não tem o direito de tirar uma criança de uma pessoa e entregar para outra. E aí, uma das medidas protetivas que cabe ao conselho numa situação dessa, quando a gente não tem ninguém para resguardar a integridade dessa criança, é acolhê-la. Certo. E uma vez inserir essa criança dentro de um acolhimento, para sair é mais difícil. Acolhimento, você fala que é algum acolhimento abrigo? Institucional. Que às vezes pode ser que aconteça que não tenha ninguém, nenhum parente próximo. É nesse viés que entra não o termo de guarda, porque isso não existe, o documento não existe. É um termo de responsabilidade. Né? Mas é nesse sentido. A gente, na verdade, a gente nem usa mais assim. Né? Porque a gente faz um relatório prévio para o MP para assegurar a aplicação da medida. E a aplicação da medida naquele momento foi retirar a criança dos cuidados da genitora que estava violando, resguardá-la no seio familiar, para não violar de novo a criança, tirando do seu reduto familiar. Entendi. Né? Qual é o maior interesse? Que a criança vá para um acolhimento institucional ou ela fique ainda no seu seio familiar, sendo realmente cuidada, até que a justiça faça todo um estudo daquela família e aí sim decida por quem a guarda deve ficar.
Sim. Uma dúvida que eu tenho a respeito disso, a doutora chegou a citar a questão das medidas protetivas, eu tenho certas dúvidas para entender até quais medidas o Conselho Tutelar pode vir a tomar. Né? Recentemente, mais especificamente no ano de 2022, nós tivemos aí uma lei que veio para o nosso corpo jurídico, que ficou até apelidada de lei Henri Borel, né? Teve um caso no 21, todo mundo conhece o caso, né? Não preciso citar aqui, até para a gente dar mais dinâmica ao nosso bate-papo. Mas, então, nessa medida que passou ali a acolher questões de medidas protetivas, que utilizando a Lei Maria da Penha como exemplo, só que nesse caso passando em relação aos menores de idade, né? Mais especificamente ainda aos menores de 14 anos. E nessa lei tem no seu corpo jurídico compondo diversas medidas protetivas. As mais comuns é afastamento do lar, impedir a comunicação daquele genitor com seu filho, né, que venha a sofrer algum tipo de violência. E eu vejo que o Conselho Tutelar ele aplica sim algumas medidas. Aquelas que estão cabíveis dentro do ECA. Isso. Essa é a diferença que eu queria saber. Até onde é o poder do Conselho Tutelar. Para além, nós não podemos atuar. Aí, nesse caso, seria necessário, então, encaminho para o Ministério Público para que pudesse requerer judicialmente. A gente pode sugerir, mas a acatação da medida e a aplicação vai caber ao Ministério Público e ao juizado. Olha que velocidade, dúvida respondida. Não existe mais. A gente acabou a dúvida, tá vendo? Acabou a dúvida. Mas então, isso aí é muito interessante essas informações, porque assim, eu tenho certeza que a maioria dos advogados tem muita dúvida em relação à atuação do conselho. Eu até acredito, eu aposto que você deve ter tido algum problema com algum advogado lá. Porque é aquilo que a gente estava falando. Diz os bastidores que tem uma história boa para contar pra gente. O advogado vê muita questão fria, né? E vocês lá tem toda uma questão mais sentimental, mais emocional, né? Que ultrapassa as letras de lei. Só antes de você falar, é porque assim, por exemplo, eu sou... Nesse episódio que eu narrei sobre essa cliente, depois eu retornei lá, fiquei até meio assim, gente, não fiquei chateado não, mas fiquei, falei, vai lá, eu falei, vai lá e pede cópia desse procedimento. Aí existe um procedimento para isso. Pois é. Aí ela foi lá e ela falou que não pode me dar a cópia. Eu falei, como assim? Você é interessada. Você é interessada. Não, só você que pode ir. Eu falei, tá bom. Eu fui lá. Porque tudo que corre aí só foto. Adolescente é em sigilo. Com sigilo, né? Verdade. Porque ela era mãe, né? na nossa lei também municipal. Mas dela ser parte, né? Ainda assim. Que rege as questões do Conselho Tutelar. Então, assim, é muito bem resguardada essa questão. Não, imagino. Né? E depois eu entendi de fato, tem sentido. O procedimento foi mudado até. Passou a existir esse protocolo do acesso ao advogado, não que nós negássemos antes, né? Não é que era negado, mas existia toda uma conversa para chegar até ali. Vou te dar um exemplo simples. Uma criança que é abusada pelo seu genitor. E aí ela faz relatos gravíssimos para nós ou para nossa equipe de assistente social ou do psicólogo. E isso está ali, no procedimento dele. Houve, de fato, aquilo ali. Como que a gente, enquanto órgão de proteção, vamos entender que é viável para a parte violadora ter acesso a todos aqueles relatos de dor, né? Até que se prove. Então, existia toda uma proteção, existe, né? Uma proteção muito grande a respeito desses relatos, desses dados. Mas aí, fazendo o contraponto e defendendo a nossa classe, Sim. existe, né, no nosso estatuto as nossas prerrogativas, né? Sim. E constitucionalmente também nos é garantido o acesso a qualquer processo administrativo. Inclusive, aí só desde que já acolhido, né? Inclusive a gente pode ter acesso a inquérito, né? Sim. Que daí o doutor pode falar melhor que eu, que é um procedimento sigiloso, em regra. Então, por que não teríamos dentro de um processo, procedimento administrativo? Não era de conhecimento do conselheiro, certo? Uhum. E foi a partir do momento desse problema que eu tive com um advogado. Então você teve um problema com o advogado? Conta isso pra gente, por favor. Momento fofoca. Que mudou esse protocolo, né? O Ministério Público interviu e teve que ser elaborado esse protocolo. Foi grave, então. Teve que ser elaborado
esse protocolo, porque não era do nosso conhecimento, né? E também quem chegou e bateu a porta não explicou De de forma cortês. isso. Não soube Imagino. buscar a simpatia da conselheira e acabou Entendi. causando Mas o um que conflito. que exatamente aconteceu? Ele queria ter acesso ao procedimento e foi negado, e aí... Não, Não? não seria negado, mas é assim, toda história tem dois lados. Sim, Eu ouvi o lado de uma família e eu precisava ouvir a outra, que era dita como violadora de direito. Mas como se tratava de um adulto, e criança aumenta, mas não inventa. sim. Criança aumenta a história, mas ela não inventa. E aí eu precisava ouvir a outra parte, mas eu não sabia que a outra parte era um advogado. Ah, a parte era um advogado. Tá explicado, é porque o advogado, apesar de analisar tá. como de forma Então ali fria, ele não estava nem só como advogado, ele estava Não. como parte mesmo. quando Sim, envolve como e aí- parte, a cabeça sobe. Então, assim, esquenta. eu aí notifiquei, perdeu né? realmente. Porque é o procedimento. A gente precisa ouvir o todo, né? Eu não posso ter o meu senso comum. E ali eu só tinha uma palavra, eu só tinha uma voz. Eu não tinha outra voz, Entendi. né? Então, fiz o convite, uma notificação, como a gente faz, convidando para ir ao conselho. Só que a pessoa chegou num dia que, além da demanda estar exorbitante, era um dia também atípico, porque eu tinha uma reunião no Ministério Público, então eu teria até um determinado tempo para atender a clientela. Ela não estava agendada para aquele dia. Aí se apresentou como tal, esperou um tempo. Não foi atendida na hora, no momento que queria. E aí quis usar de carteirada. Que eu faço, aconteço e eu quero o atendimento agora. Agora eu não posso, tem várias pessoas na frente, eu preciso respeitar quem já está aqui desde cedo. Se as pessoas concordarem de você ser atendida, beleza. Se não concordarem, eu não vou contrapor com ninguém, mas eu tenho até tal horário. Mas não tem por isso. Amanhã tá agendada pra gente. E amanhã eu vou ter todo o tempo do mundo. Não é nada demais, é só pra gente ter uma troca a respeito dessa situação, só isso. Mas e a pessoa assim... Acabou se exaltando, né? Perdeu. E no dia que eu precisei, que estava agendado para ter essa conversa, eu já fui notificada pela 8h10, quando eu cheguei ao conselho, eu sempre cheguei muito cedo, eu recebo uma oficial de justiça da Vara Federal. Eita, no outro dia? Não, do segundo dia, né? 2 dias após. Isso foi numa terça, na quarta eu não trabalhava, na quinta eu recebo no conselho, às 8h10, uma oficial de justiça da Vara Federal para me notificar a respeito de cópias do procedimento que eu neguei, né? E aí eu nem sabia. Nem sabia que tinha nem que eu negado, tinha né? Nem que eu tinha negado. Nem que podia negar. E nem que isso era demanda de esfera federal, porque eu estava impedindo a atuação de vocês dentro do estatuto da ordem, enfim. Os negócios eu tinha que dar até meio-dia, no documento. Eu falei, cara, eu não tenho nada assim materializado, só tinha apenas um relato, um estoque, não era nem procedimento ainda, só um relato, né? Eu falei, não tô acreditando. Só que essa oficial, na pressa de me entregar, ela falou assim, olha, eu tenho 18 anos de oficial de justiça e isso nunca aconteceu. Eu tinha que te notificar tal horário. Eu nem deixei meus filhos na escola ainda. Nossa senhora. Falei, pô, tudo bem, então importante é a peça. Né? Me senti, né? Só que nessa pressa, ela esqueceu de deixar o mandato. Ela deixou a primeira parte, não sei nem como que Deixou chama. só a primeira parte do mandado e mas a decisão. A decisão eu não tinha. Uhum. Quando foi 9 e pouca da manhã, eu atendendo um caso, a OB Jovem, na época, adentrou a sala de maneira, assim, desacatando mesmo a mim, como profissional, ao assistido que estava ali, que estava numa situação grave. Tá aqui, vai cumprir, tem que fazer. Eu olhei e falei, cara, fui lá, peguei outro papel, olhei, eu falei, você tem tudo aqui, mas eu não tenho. Só quem pode me oficiar é o oficial de justiça. Você não tem poder de oficiar. Eu falei, eu preciso da outra cópia. Chamaram a PM. Nossa. A PM veio.
A coisa foi crescendo. Pedi pra que o militar... Até o exército iria aparecer. Não, o presidente da UB foi. Foi, né? Foi. É. Foi na semana de coisa do advogado. Nossa. Semana do dia do advogado, semana de festas. Foi, eu imagino a festa do advogado, porque não teve de fofoca sobre esse caso. Gente, eu virei notícia nacional. Notícia, Eu não me virou. recordo disso. Nossa, pode puxar no Google que vai aparecer. Alessandra Crespo, conduzido pra Polícia Federal. Falei, vou pra 134, falei, policial, olha só, chama seu supervisor, por favor. Tá havendo um erro aqui e tal. E eles... eu falei, isso é porque ele tá de terno e gravata e você tá com medo. Mas eu não tenho medo. Eu tô certa, não fiz nada. Não, você tem que ser conduzida. Eu falei, tá bom. É você 134 aqui? Aí pedi pro meu coordenador na época, vou pegar o carro do conselho, pedi o motorista pra me deixar. Não, eles querem que você vá no carro da polícia. No carro da polícia. Eu falei, gente, não roubei, não matei. Eu vou na patrulha? Alessandra, tem que ir. Falei, tá bom. Liguei para um amigo, falei, manda advogado ir ao meu encontro, que tá acontecendo isso. Tá bom. Fomos. Cheguei lá na Polícia Federal. Quando eu estava lá, 1h pouca da tarde, o documento chegou no conselho. Completo. Ou seja, eu fui levado para a Polícia Federal às 10h40 da manhã e só fui notificado do que eu tinha que dar acesso a eles, a cópia, às 13h35. Pegaram o documento e pensaram, era isso aqui. Era só isso. Um abuso, hein? Entendeu? Mas no final esclareceu tudo. Olha, pra mim tá esclarecido. Mas- Outra pessoa. Pelo menos você E trouxe serviu de... informação para os demais conselheiros, agora todo mundo já sabe Serviu de... a respeito Mas algo que poderia possibilidade de ser amigável, demonstração que do poderia documento. Sim, sem ser dúvida. Pelo menos a resolvido. partir desse fato, desse episódio, desse fatídico episódio, passou então a regulamentar o acesso. Aí dizem que a minha reeleição foi em cima desse episódio, mas não foi. Eu vou dizer que foi em cima da minha atuação mesmo. Tá vendo? Não, legal. Trouxe exemplo para todo mundo. Tá vendo aí? A gente vai... Doutor Às chegou no conselho e foi super bem atendido, não teve mais Não, manipulação, todo mundo já sabe. isso não do tem protocolo. que falar lá, eu fui muito bem entendido. Já tive a oportunidade Desde também que de eu fui lá. frequentar o conselho e realmente o atendimento é Aliás, eu exímio. tenho até que ir de novamente, só que agora lá em Guarulhos. No outro lado. Tem um em Guarulhos, não tem? Tem dois. CT1 ou CT2, depende da margem. É um em Guarulhos e outro aqui no centro mesmo, não é Nós isso? temos no centro, a gente concentra duas equipes de CT. Duas equipes. CT4, né, que abrange toda a área central até o bairro da Penha e metade de quase chegando a São João da Barra ali, né, divisa com São João da Barra. É por região, né? Por área. Extensão de área. E tem outro em Guarulhos. Goitacazes. E tem Goitacazes. Aí na Isso, na sala de trás eu do já fui CT, também. do CT da sede do centro, atende também o CT3, que a demanda é toda a extensão Parque Leopoldina, Pecuária, até Serrinha. Interessante. Agora a gente vai ficar sabendo mais sobre a atuação do Conselho Tutelar. Já tem que recorrer, tem que procurar. Nós somos muito acessíveis, nos colocamos sempre à disposição. Né? Não, porque é um papel realmente muito, muito importante, muito fundamental, E é assim, muito na difuso. atuação. Porque muitas pessoas ainda confundem o nosso papel. Tem gente que acha que o conselheiro tutelar tem que ir para as festas Exatamente. da batida. É assim que as pessoas Embaixo, Vocês não procurar dão uma uma cidade tem um menor mal. bebendo aqui. Tem que dar uma batida aqui. Meu Deus, eu bater aonde? Não. Vocês Conselho trabalham também em tutelar- sistema de plantão, né? Sim, 24 horas, né? De segunda a segunda. É ininterrupto o atendimento. Entendi. A violação não tem hora para Exato. acontecer. E às vezes essa situação tem que ser emergencial, né? Tem que ser na hora mesmo. Não ficamos na sede, mas ficamos com telefones, os 5 telefones ligados, de maneira assim, alcançável mesmo. E a gente se diligencia para todo o território do município. Entendi. É bem parecido com a gente, né? A hora que o telefone toca, tem que Já atuar, é. tem que Acabou. trabalhar. Você 24 então, horas você ligado. então, né? Ih, nem me fala. Criminalista, Quando então. menos espero- Quando menos espero, o telefone toca. Às Mas vezes, no meu caso, às vezes dá pra esperar. Dá Cara, pra a um pessoa pouco. quer divorciar no domingo à noite. esfria Pode a esperar cabeça. algumas horinhas até amanhã, Segunda de manhã faz as pazes. né? Ou não, né? Pois Vai é. saber. Mas eu, Tem eu, essas coisas. eu vejo que até a doutora contando, né? A gente começa a perceber a importância, a atuação e como vocês realmente passam a fazer parte, não fazer parte diretamente, mas de forma indireta, né? Já que vocês convivem
presencialmente ali, com o histórico familiar. Como que é para a doutora, assim, não tentando buscar a imparcialidade, né? Como que é para a doutora atuar em um caso como esse e, de certa maneira, ser até um pouco fria, no sentido de não se deixar levar pelo que está sendo contado, não agir também com sentimento? Eu sei que a doutora é mãe. Trabalhar em conjunto. Para manter essa imparcialidade, a gente entende que tem essa necessidade de dividir determinados casos que são emblemáticos, ou no grupo de colegiado, né, dos 5, ou com um número maior de conselheiros que estiverem ali. Se precisar, faz uma assembleia com os 25, leva aquela demanda para que a gente tenha um denominador comum e não deixe que o senso comum fale mais alto na gente. E esse apoio da equipe câmara, interna. Tá vendo? Junta um colegiado, né? Ali, sempre número ímpar, sempre que é a vida ímpar, do outro, que a gente está claro. demandando sobre a vida do outro, né? E como que você toma para si essa responsabilidade sozinho? Não tem como. É verdade. Né? Tanto nós, aqui os profissionais da ponta, como a equipe que está lá do outro lado, principalmente o serviço social, junto ao juiz, foi o que eu falei com o Saulo mais cedo, que a gente precisa ter conosco a questão da linha do cuidado. A escuta, ela não é meramente uma escuta, você de um lado da mesa e você do outro lado da mesa. A gente olha aquele sujeito no todo, né? Você, quando tem dor, você traz trejeitos. Você, a sua expressão muda. E a gente precisa ter esse olhar, a gente precisa sentir aquilo ali para poder transcrever para o papel e a gente poder entender realmente aquele momento conflituoso ou de dor que o outro está passando. Entendi. Tá, puxando esse gancho aí que você está falando e tentando agora extrair, nós estamos aqui tentando extrair ao máximo a sua experiência, né? Já falamos bastante da sua atuação como conselheiro tutelar, mas a sua formação é assistente social. Assistente né? social. E como assistente social, ainda que você não tenha trabalhado diretamente em processos judiciais dando relatório, mas eu sei que você tem a sua experiência, você sabe, você poderia nos ajudar aqui com algumas dúvidas. A gente sabe que os processos de família que envolvem principalmente as questões onde os casais ou os ex-casais militam em relação à guarda, a discussão de guarda unilateral, guarda compartilhada, dos menores, inclusive com incidência de nítida prática de alienação parental, a maioria desses casos, desses processos judiciais, há o que a gente chama de relatório social. Sim. Né? O estudo psicossocial, e a gente tem lá o relatório social elaborado pelo assistente social e o relatório psicológico elaborado pelo psicólogo do Tribunal de Justiça. E às vezes, nós advogados, temos às vezes uma certa... Às vezes a gente não bate, a gente bate de frente. Eu vou descer. Às vezes a gente não concorda, né, com algumas, com alguns relatórios sociais, porque às vezes a gente acha, às vezes eu falo por mim, às vezes eu acho alguns relatórios muito sucintos, muito superficiais e de outros às vezes muito aprofundados, com coisas que às vezes não. Elementos que nem vocês tinham elementos que nós não tínhamos ciência, que nós não conseguimos enxergar. Mas aí eu até entendo, e aí eu queria perguntar isso a você, porque nós advogados e nós operadores do direito de forma geral, nós temos uma escuta qualificada para ouvir o pai e ouvir a mãe. E aí temos que ter essa escuta qualificada, saber o que eles estão falando, mas o que de fato eles estão querendo. Porque às vezes eles estão falando uma coisa, mas que eles querem outra. Uhum. E a gente tem que ter essa percepção. Só que com criança, a história é diferente. A história é diferente. E às vezes a gente tem juízes, e eu já acompanhei isso em algumas decisões judiciais, que às vezes tem alguns juízes que estão querendo ouvir crianças em salas de audiência. Coisa que eu, particularmente, como advogado familiarista, atuante, não concordo, porque não acho que nós, operadores do direito, temos esse feeling. Né? Nós não temos a capacidade técnica de conseguir extrair informação de um silêncio de uma criança, conseguir extrair informação de trejeitos de uma criança, de gestos, que com certeza vocês, profissionais técnicos habilitados, têm essa percepção. Então, eu queria que você me falasse um pouco sobre isso. Como é que é a atuação de um assistente social
em relação, na hora de elaborar um laudo em que há um nítido conflito familiar na busca, na luta por uma guarda de uma criança, e em relação à questão de guarda unilateral, guarda compartilhada, como que você, como assistente social, porque a gente sempre vê lá, que a gente sabe que hoje a guarda compartilhada é a regra, o nosso ordenamento jurídico é a regra, e que a guarda só não vai ser compartilhada se um dos pais não quiserem ou se um deles não tiver em condição, né, psíquica ou física, não for um pai ou uma mãe responsável, não tiver condições a exercer essa guarda. Mas a gente sempre observa que lá a maioria dos casos, o relatório social vem sempre opinando pela guarda compartilhada. A gente sabe que é para poder privilegiar a questão da convivência de ambos os pais, as decisões conjuntas e relevantes da vida das crianças. Mas a gente se prevê, às vezes tem casos que a gente acha que, aqui talvez não seria o caso. Então, existe aquela coisa assim, aqui prende muito, aqui solta um pouquinho. E todo mundo, não é que a gente tenha que viver meio termo, né? Mas a gente tem que ter flexibilidade. Sim. Quando vê que um é muito rígido, o outro é mais maleável, né? E a gente entende que isso, para nós, sujeito de direito, informação, é o viável. Você não vai ter tudo, você não vai ficar sem nada, mas também você não vai ter tudo, né? Então, muitas vezes, a guarda compartilhada é nesse viés, né? Aqui vai, mas aqui solta. Já as guardas unilaterais é um outro olhar. É o que eu falo dessa linha de confiança de um com o outro. E muitas vezes o desejo, o bem-estar daquele indivíduo fala pra gente, acaba falando mais alto. Principalmente se uma das partes for muito opressora, né? Então, assim, porque cada caso é um caso. Por mais que se divida em equipe, né, para ter esse acesso, porque o relatório é do serviço social, e muitas vezes é do serviço social, mas não é só do serviço social. Que esse relatório tem início, meio e fim. Sim. Né? O que eu recebi fio da história. Exatamente. E no final... O que eu absorvi nos meus atendimentos. O que eu peguei do meu fator principal, que é o bem-estar daquela criança, né? Então, ela já tem 4 linhas para poder fechar o laudo. E em cima do que veio, o que se colheu de ambas as partes, o que se colheu da criança, a gente fecha o relatório. A senhora se recorda de algum relatório em que foi verificado pela equipe de vocês a incapacidade de um genitor, de que ele, por ter a guarda, pudesse trazer algum prejuízo ao menor e vocês tiveram que fazer ali algum encaminhamento, algum relatório pedindo para colocar a guarda unilateral em face de um genitor? Sim, na minha atuação já aconteceu. E normalmente, o que a doutora busca em relação a isso? Tal genitor, ele acaba tendo um certo risco ao menor, então ele... Vocês conseguem, complementando isso, vocês opinam de forma, olha, eu acho que é mais favorável ficar com o pai ou ficar com a mãe? Ou é de forma mais imparcial? Como que é feito? Não é dessa forma, não. Depois de todo um acompanhamento e que você já está ali muito... dominada, vamos dizer, daquela demanda daquela família. Quando que acontece isso? Quando uma das partes apresenta transtornos. Por exemplo, no meu caso, uma das partes começou a se automedicar, não se contendo só para si, começou a medicar os próprios filhos, né? Mas para quê? Para atingir hoje a outra parte, né? Você se automedica e se grava. Você não vai fazer, não. Tô fazendo isso. Ó, aí dá o filho e para si próprio. Como que né? A pessoa chega pra mim com aquilo. Olha só o que eu tô recebendo. Eu tô lá na plataforma, recebo esse vídeo aqui. E agora o que eu faço? E se eu chego... o telefone brada pra mim lá dizendo assim... Vem buscar os corpos. Meu Deus. Então, eu, enquanto garantidora de direito, conselheira tutelar que sou, como que eu não tomo providência em cima disso? Se essa denúncia chegou pra mim,
antes de chegar ao juízo, cabe a mim fazer o informe aos órgãos competentes. Sim. Né? Olha, eu não estou dizendo que a pessoa não possa estar com os filhos. Eu estou dizendo que ela não tem condições psicológicas para criar num todo. A outra parte é a parte mais sadia para esse cuidado. E o que vai caber a outra parte? A visita, sugerimos, né, a convivência monitorada. Sugere-se. Que isso é muito interessante, porque, assim, na verdade, a decisão de guarda, ela passa pelo que nós chamamos de princípio do melhor interesse da criança. Sempre. Né? Sempre pelo princípio do melhor interesse da criança. Até e respeitando a questão da proteção integral da vida daquela criança. E, às vezes, é importante falar, porque, assim, a decisão, a manifestação de vontade de uma criança, ela pode falar, ela pode ser ouvida, na verdade ela deve ser ouvida, mas a decisão, a opinião dela não deve ser levada em consideração. Por exemplo, há casos em que às vezes a criança deseja ficar com o pai, para função financeira, porque o pai, naquelas visitas fast foods que tem, tenta comprar, né? Exatamente, né? oferece a Disney, ao passo que a mãe não tem, de repente, a mesma estrutura. E aí, a criança, ludibriada, né, iludida por isso, acaba manifestando, talvez para vocês, às vezes para o psicólogo, e às vezes até mesmo perante o juiz. Isso é observado. Então, dizendo que eu quero ficar com meu pai, ou eu quero ficar com minha mãe. Mas, se for identificado por vocês e pelo juiz também, que o melhor interesse da criança não é ficar com aquele pai que oferece a Disney, mas sim com a mãe, que é toda zelosa, que é cuidadora, é com a mãe que ele vai ficar. Tem que ficar. Não é isso? É desse jeito. E vocês conseguem ter essa percepção. Consegue. O salvo-interesse não está na questão financeira, mas sim desse zelo, na formação do caráter, na formação desse cidadão. Na educação, Na educação. Escolar. Quem vai ser essa criança amanhã? Sim. A gente não consegue desvencilhar esse papel. E aí, além disso, ainda que não haja essa situação de um pai oferecer essas questões materiais, mas eu acho também muita responsabilidade, uma carga pesada demais você jogar em cima dos ombros de uma criança, às vezes de 10, 12, 13, 14 que seja, a decisão de escolher com quem ela quer ficar. Né? Porque a criança é muito imatura para tomar esse tipo de... Não tem esse discernimento. Não tem. Eu acho acho cruel essa decisão. Porque vocês, como profissionais técnicos, vocês têm uma escuta qualificada. Vocês sabem identificar quando a criança está falando aquilo ali, às vezes, de verdade mesmo, ou que está sendo... Porque existem as pegadinhas, né? Nessas entrevistas, vocês conseguem... Para quem já tem uma experiência na área, existem determinados feedbacks que a gente dá, mas isso aqui, aí a gente volta lá na primeira pergunta. Aí nem sempre a resposta é a mesma. Opa, já peguei. Alterada, né? Pega ali a casquinha de banana pega a contradição. aqui. Calma aí, vamos voltar. Porque tem também a situação, por exemplo, às vezes a criança, na entrevista, e eu já vi que aconteceu assim, às vezes a assistente social faz a entrevista com o pai, a criança com o pai, e faz a entrevista da criança com a mãe. E a gente consegue perceber. E às vezes consegue perceber a diferença. Ou quem se sente mais à vontade. Exatamente. Ou não. Tudo isso não é jogo, são técnicas, né? Para chegar a um denominador comum. Técnicas de inquisição, de interrogatório, a gente utiliza isso também. Tem um ponto em comum, né? Não, assim, é um bate-papo muito, muito esclarecedor, porque às vezes a gente tem essas dúvidas no nosso... Eu, principalmente assim, na minha atuação como advogado de família, às vezes, diante de um laudo, a gente vê como que essa assistente social conseguiu chegar a isso. Chegou aquele né? ponto, né? Como conseguiu chegar? Às vezes eu tenho que me manifestar sobre aquele laudo, às vezes eu sou contrário, mas eu vou falar o quê? Porque o seu contato é com o cliente. Exato. Não e aí, aquela parte que é sensibilizada. E às vezes o cliente fala o que ele quer. Sim. Né? Ele vende o peixe dele e a gente tem que pegar aquele peixe e também sair vendendo. Você acaba repassando o que foi. Exatamente. E aí quando chega um laudo lá daquele completamente diferente da história que ele vendeu. Né? Acontece muito. Né? Acontece muito. Eu tô afastado do conselho, mas vira e mexe, eu sou chamada. Vai dar um pitaco lá. Né? Doutora, também atua como assistente técnico no processo judicial? Porque se participar, eu vou pegar o telefone agora. Inclusive, hoje eu atendi um caso que você vê como é que é a situação.
A pessoa entrou com processo de regulamentação de visita, aí o pai me procurou, já dizendo, olha só, doutor, eu sei o que é assistente. Eu falei que vai ser feito um estudo social, vai ser feito um estudo psicológico. Fica tranquilo, que tudo que ela alegou aí vai ter que ser provado. E assistente social vai ver que se é verdade ou não. Aí, mas a gente pode chamar alguma outra assistente social? Eu falei, existe a possibilidade da gente fazer um assistente técnico, oferecer para acompanhar, né, tal. Dar um relatório também. Nem falou nada, você tá preocupado já. Tipo assim, você já tem que olhar. Sabe que tem uma pegadinha, né? Ali alguma coisa tem tem caroço nesse angu, né? Mas então é isso, Adriana. Alessandra, desculpa. Quero aqui agradecer, né, a sua presença. Nosso bate-papo foi bem legal. Acho que a gente conseguiu trazer bastante informação dentro do tempo que a gente tem. E te agradecer realmente, a sua presença aqui agregou muito conhecimento para o nosso podcast. Já deixamos aqui o convite para você vir outras vezes, porque a sua atuação profissional, tanto como assistente social, como conselheiro tutelar, é de grande relevância para toda a sociedade e principalmente em prol da defesa dos interesses das crianças e dos menores. Então, agradeço a sua presença. Obrigada. Seja sempre bem-vindo. Rafael. Com certeza, né? Você vê que a gente acha que sabe alguma coisa, mas no fundo não sabe nada, né? Quando você coloca alguém que tem um conhecimento do seu lado, você percebe né? que de forma específica acaba sendo realmente diferenciado. Eu entendo que o trabalho da senhora tem que parabenizá-la, que é realmente algo que muda vidas, tá? O trabalho da senhora transforma vidas. A gente atuando em processos vê que um relatório bem feito, ele traz realmente a verdade, ele demonstra, dá força para o juiz para que ele possa tomar decisão. Então, eu agradeci a senhora no início e finalizo agora agradecendo a senhora mais uma vez por ter aceitado o nosso convite e por todo o seu trabalho, pelo seu empenho. Tá de parabéns. Obrigada mais uma vez. Agradeço a vocês novamente, né, pelo convite. Me coloco à disposição para estar com vocês aqui em qualquer outro momento. Quem sabe agora falando mais sobre as mulheres, né, o tratamento e saúde das mulheres. Porque agora você tá fazendo a sua chefe do... Fala Centro de Referência e Tratamento da Mulher, né? O que exatamente faz esse centro lá? O Centro de Referência, ele trata toda a parte ginecológica e a parte mamária da saúde da mulher. A sua saúde íntima no todo, né? Lidamos ali com 22 especializações médicas voltada para esse cuidado no todo da mulher, sabe? Temos um público específico. Aquilo que é de rotina continua ligado às unidades básicas de saúde, mas quando na ponta detectado qualquer questão que precisa de acompanhamento especializado, é com a gente lá. Legal. Já temos aí um grande motivo para mais um episódio. Estou me colocando à disposição novamente. Valeu, pessoal. Esse podcast até o nosso próximo. Um abraço.